Milionário finge pobreza e descobre verdade chocante sobre sua mãe, e faxineira é testemunha brutal. Era uma tarde normal na cidade, ou pelo menos era o que todos pensavam. Sebastião, o famoso milionário, decidiu se despir de sua riqueza e viver como um comum mortal. Ele queria sentir a vida de quem lutava diariamente para sobreviver. Com um chapéu furado e roupas surradas, ele caminhou pelas ruas, seus passos ecoando em um silêncio inquietante. Mas, mal sabia ele que essa escolha o levaria a uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. No fundo de sua alma, algo o impulsionava, uma curiosidade quase insaciável. O som dos tamborins e o cheirinho de comida de rua rodeavam Sebastião, quase como se a cidade estivesse observando o que ocorreria a seguir. E foi nesse cenário que Rosa, uma faxineira que passava por ali, decidiu cruzar o caminho dele. Num instante, seus olhos se encontraram e, naquele momento, o mundo ao redor desapareceu. Rosa tinha em suas mãos uma sacola velha, mas a carga emocional daquela mulher era muito mais do que aquilo que carregava. Os boatos sobre o passado de Sebastião começaram a se espalhar, e em cada esquina, as pessoas sussurravam: "Você sabia que a mãe dele desapareceu quando ele era criança? O que será que ela escondeu?" Enquanto isso, os olhares de Rosa e Sebastião trocavam segredos, um silêncio que pregava mistérios profundos. Durante uma conversa rápida, ela mencionou algo sobre uma antiga casa, um local que ninguém ao redor se atrevia a lembrar. O coração dele disparou. Poderia a chave para entender sua mãe estar ali, diante de uma faxineira? O que eles não sabiam era que naquele bairro, uma sombra ainda assombrava a história da família dele, uma verdade muito mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mas, a conversa foi interrompida. Um barulho estrondoso veio da esquina, um vidro quebrando e risadas aterrorizantes. Rosa e Sebastião se viraram, e em suas expressões estava confusão, um misto de medo e expectativa. Havia algo mais naquela casa antiga que Rosa mencionou, algo que eles ainda não estavam prontos para enfrentar. O que será que realmente aconteceu ali? E que segredos daquela noite estavam para ser revelados? O enigma só estava começando. Os barulhos que quebraram o silêncio pareciam vir de todos os lados. Sebastião e Rosa se entreolharam, a apreensão tomando conta deles. A curiosidade de Sebastião, que antes ardia como fogo, agora se tornará um gelado que o paralisava. O ato de ousar explorar as profundezas de sua história parecia, de repentinamente, uma insensatez. Rosa, determinada, puxou o braço de Sebastião, arrastando-o para longe do tumulto. "Precisamos ir para lá", disse ela com uma urgência que não combinava com seu jeito normalmente tranquilo. O homem que tantas vezes ignorou a vida dura dos outros sentia, pela primeira vez, um impulso incontrolável para descobrir a verdade. Ele não entendia se era medo ou esperança que o guiava, mas decidiu seguir Rosa. Eles se dirigiram à casa antiga, um casarão maltratado pelo tempo. As janelas estavam quebradas e as portas rangiam como se queriam contar suas histórias. O ar estava pesado, como se o passado tivesse se instalado ali, vivendo em cada canto e sombra. Quando chegaram à entrada, Rosa hesitou. "Você tem certeza que quer isso?" perguntou, seu olhar buscando alguma confirmação. Sebastião respirou fundo. "Eu preciso saber." Assim que atravessaram o limiar da porta, um cheiro de mofo e madeira velha os envolveu. A luz entrava timidamente pelas janelas, revelando uma sala cheia de móveis cobertos por lençóis empoeirados. No canto, uma mesa de jantar antiga, com marcas de um passado glorioso, parecia esperar por um reencontro que havia sido adiado por décadas. Rosa começou a mover os panos, como se estivesse limpando a história. "Isso era propriedade da sua família, não é?"
Perguntou ela, os olhos analisando cada detalhe. Sebastião balançou a cabeça, tentando afastar a sensação de que estava invadindo um local que pertencia a ele. Meu avô sempre disse que a casa era um lugar de segredos. O coração de Rosa disparou ao ouvir isso. Segredos pode ser que entendamos o que aconteceu com sua mãe. Uma porta entreaberta chamou a atenção deles. Rosa se aproximou, a mão trêmula alcançando a maçaneta enferrujada. E se encontrarmos algo que não queríamos ver? O desejo de entender se tornava cada vez mais intenso. Ao abrir a porta, um quarto escuro se revelou, e a luz mal penetrou naquele espaço sombrio. No canto, uma caixa antiga coberta de poeira. Sebastião se lançou em direção à caixa. Não havia nada que ele quisesse mais do que entender a história que ali estava guardada. Com o coração batendo forte no peito, ele a puxou para perto. Quando a caixa se abriu, uma série de documentos amarelados e uma fotografia em preto e branco apareceram. Ele conhecia aquele rosto, era sua mãe, jovem e cheia de vida, mas havia algo diferente, uma expressão de temor que ele nunca havia visto antes. O que é isso? Perguntou Rosa, a respiração presa na garganta. Sebastião segurou a fotografia, sentindo uma onda de emoções. Ela parece estar fugindo de algo. Um grito interrompeu o momento. As risadas na rua deram lugar a um tumulto ainda mais intenso. Ele e Rosa se viraram para a porta, onde sombras se moviam. Precisamos sair daqui! Rosa exclamou, mas Sebastião ficou paralisado, preso entre a revelação e o medo do desconhecido. O que mais essa caixa escondia? E quem estava à espreita atrás daquele tumulto? O passado finalmente começava a deixar suas marcas, mas por quanto tempo mais eles poderiam escapar do que estava vindo em sua direção? Quando o eco do grito se perdeu, a tensão no ar parecia mais densa, uma pressão que fazia o peito de Sebastião doer. Ele ainda segurava a fotografia, os dedos tremendo enquanto a imagem de sua mãe continuava a torturá-lo com perguntas sem respostas. Vem, Sebastião. Rosa puxou-o para trás, mas ele estava imerso em pensamentos. O tumulto do lado de fora se intensificava, sons de vozes, gritos, algo estava acontecendo lá fora. A curiosidade e o desejo de entender tudo o que cercava sua história estavam em conflito com o instinto de fugir, de deixar a casa, de escapar daquela teia de mistérios. E se for perigoso? A voz de Rosa era um sussurro tenso. E se encontrarmos algo que não podemos lidar? Ele se perguntou se isso já não era verdade. A caixa, agora aberta aos seus pés, parecia um ladrão de esperanças. Documentos com letras apagadas indecifráveis esperavam para serem lidos, mas o grito continuava a ecoar em sua mente e a urgência em suas veias. Precisamos ver, Rosa. Precisamos saber o que está acontecendo. A resposta saiu mais forte do que ele esperava, uma determinação riscava seu medo. Ele se agachou, começando a folhear os papéis amarelados, sentindo uma conexão com o que havia ali. Frases soltas se destacavam: esconderijo, perigo, fuga. Uma palavra fez seu coração disparar: testemunha. Sebastião, ouço o tom da voz de Rosa, era um misto de preocupação e reverência. Ele levantou a cabeça e viu a expressão dela se alterar, como se algo atrás dele estivesse prestes a romper a barreira entre passado e presente. Ele se virou rapidamente e deu de cara com uma sombra na porta, uma figura esguia e alta que pairava como uma ameaça. O rosto estava coberto pela penumbra, mas a presença era inegável. A tensão cortava o ar como uma faca, e Sebastião ficou paralisado de novo. Quem está aí? A voz de Rosa se manteve firme, mas havia um tremor subjacente que não se podia ignorar. A sombra se moveu, um passo à frente e outro, como se estivesse anestesiada pela sombra de um passado há muito esquecido. Sebastião, a caixa figura sussurrou, e Sebastião sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se o tempo tivesse parado, seus sentidos aguçados ao extremo, esperando pela próxima revelação. A sua mãe, a voz se tornou claramente feminina e não havia erro. Ele reconhecia aquela voz. Era a faxineira que trabalhava para sua avó, uma mulher que sempre parecia carregar o peso de muitos segredos. Você precisa sair daqui. O que você encontrou não é seguro. Ele deu um passo à frente, intrigado e assustado ao mesmo tempo.
O que você sabe sobre minha mãe? O tom de desafio subiu em seu peito, entorpecido pela curiosidade. Não é só sua mãe. É sobre quem ela se tornou e os inimigos que fez. A mulher olhou para Rosa, como se seu olhar pudesse revelar verdades obscuras. Eles estão mais perto do que você imagina. As palavras delas ecoaram, e o mundo ao redor pareceu girar. O tumulto lá fora agora se misturava com a revelação que pairava no ar. Sebastião e Rosa trocaram olhares, uma compreensão mútua florescendo entre o medo e o desejo de descobrir a verdade. Mas o tempo estava se esgotando e a sombra que o cercava poderia ser a chave para tudo ou o fim de suas buscas. Precisamos sair agora! A voz da faxineira cortou a tensão como um grito de alerta. Enquanto se preparavam para escapar, uma janela estourou com um estrondo ensurdecedor, o estilhaçar do vidro ecoando na sala como um lamento. A realidade desmoronava. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem mais estava à espreita, observando? O passado estava se desdobrando, e o tempo finalmente se esgotava para eles. As sombras tornaram-se ameaçadoras, e a urgência de descobrir a verdade agora era mais vital do que nunca. O que tornava aquelas descobertas tão perigosas? E principalmente, quem era o verdadeiro inimigo que se aproximava? A luz da casa piscou como se fosse um último aviso, e, em seguida, tudo voltou a mergulhar em uma escuridão opressora. O coração de Sebastião disparou, alguém estava se aproximando. O espaço parecia encolher, o cheiro do vidro estilhaçado misturava-se com a poeira que agora pairava no ar. Ele segurou a mão de Rosa com força, e a expressão dela, refletindo medo e determinação, era um reflexo da batalha interna que todos lutavam. O que exatamente você sabe? Sebastião perguntou, voltando sua atenção para a faxineira, a única ponte entre ele e o que quer que estivesse oculto naquele passado sombrio. Você precisa nos ajudar, por favor. A mulher hesitou, a tensão entre eles era palpável. Havia conversas coisas que ouvi. Sua mãe nunca foi quem você pensa que é. Ela se envolveu em algo perigoso. As palavras ressoaram como um tambor no peito de Sebastião. Cada sílaba parecia abrir uma nova ferida, um novo fantasma. O que poderia ser tão obscuro que sua mãe não tivesse contado nada? Tem gente atrás de você, Sebastião. A faxineira finalmente deixou os medos dela transparecerem. Ela fez inimigos, e eles vieram até aqui. O que você encontrou naquela caixa é algo que eles não podem deixar em suas mãos. Os gritos lá fora, agora mais próximos, trouxeram uma nova onda de tensão. Rosa puxou Sebastião, sua voz tremia. Vamos, precisamos sair. Sebastião deu um passo hesitante em direção à saída, mas a ideia de fugir o fazia sentir-se um covarde. Mas e se não houvesse tempo? O que ocorreria se eles ficassem ali, consumidos pelo mistério que gravitou em cima de suas vidas por anos? Mas e a caixa? As respostas? Ele virou-se, desesperado. Existem coisas que não precisam ser despertadas, a faxineira disse, sua voz baixando para um sussurro enquanto ela olhou para a janela quebrada. A verdade pode ser mais mortal do que você imagina. Então, com um movimento característico, ela apontou para a porta dos fundos. Pelo amor de Deus, é por ali, confiem em mim. E assim, eles se moveram. O coração de Sebastião martelava enquanto passavam rapidamente pela sala, os ecos dos gritos lá fora se tornando imponentes. Ao atingirem o corredor, as sombras da casa pareciam alcançar suas pernas, como se quisessem puxá-los de volta para o que estavam fugindo. No entanto, antes que pudessem atravessar a porta, um barulho estrondoso irrompeu nas paredes, e a voz que o seguia agora se tornará ameaçadora, ressoando como um eco de suas angústias. Vocês não escaparão. Panicado, Sebastião lançou um olhar furtivo para Rosa. Seu olhar estava cheio de uma mistura de coragem e terror. O que deveria ser uma fuga tornava-se um enfrentamento. A verdade e o perigo agora estavam caminhando lado a lado. O que mais aquela casa maldita escondia? Eu vou pegar a caixa. Ele gritou de repente, como se essa fosse a única forma de tomar controle da situação. Havia algo de profundo em suas palavras, um impulso que não poderia ignorar. Sabia que as respostas que estavam lá, apesar do medo, eram essenciais.
E, enquanto ele retrocedia, a figura da faxineira afundou numa tristeza profunda. Não, você não pode fazer isso! Mas era tarde demais, Sebastião já estava na direção da sala novamente, quando a janela ao lado estourou e uma silhueta ameaçadora entrou. O silêncio foi quebrado pelo impacto do confronto. Eles estavam frente a frente com a verdade e os inimigos encurralados. O que exatamente descobriria antes que a escuridão os engolisse? As sombras pareciam dançar ao seu redor, e o temor de um destino incerto pairava no ar. Eles estavam prestes a mergulhar em um abismo que poderia mudar tudo. O que encontrariam naquela caixa? E o que, ou quem, estava os caçando? Um dos soldados da verdade estava prestes a apertar o gatilho de seus segredos. Mas quem exatamente estava no controle esta noite? Essa batalha mal começou. Sebastião mal teve tempo de processar a ameaça que se materializava diante dele. A figura sombria, agora bem definida na penumbra, brilhava com uma ferocidade que fazia o ar parecer pesado. Os olhos do intruso cintilavam como répteis em busca de presa. A tensão era palpável, e cada respiração se tornava um desafio, uma batalha contra o medo. Você não tem ideia do que está se metendo. A voz soou como um sussurro cortante, fazendo Sebastião estremecer. Rosa posicionou-se à frente, uma barreira improvisada entre Sebastião e o perigo que se aproximava. Quem é você? Sua voz tremia, mas a determinação em seu olhar não podia ser ignorada. O que você quer? Estou aqui por uma caixa, a figura respondeu com um sorriso torto, as palavras escapando com um tom de deboche. E quando você a encontrar, seu mundo será arrasado. Exatamente no instante em que Sebastião se preparava para retrucar, a faxineira fez um movimento brusco, interrompendo os dois. Parem! Ela gritou, sua voz carregada de medo. Vocês precisam entender que isso não é um jogo. A vida de vocês está em risco. Um tremor percorreu a casa, como se suas paredes fossem um reflexo do desespero interno que contornava o grupo. Sebastião olhou para a faxineira, percebendo que ela carregava mais do que apenas cautela. Havia um peso em seus ombros, uma tristeza profunda. O que você sabe sobre a caixa? E sobre minha mãe? A mulher hesitou, os olhos brilhando em meio à escuridão. Eu vi coisas. Coisas que podem não ter um retorno. A caixa é um legado de sua mãe, mas também é uma maldição. Enquanto isso, o intruso avançava, inchando a atmosfera com sua presença. Basta! Ele estendeu a mão e a luz da lanterna iluminou o impacto. Um objeto metálico apareceu, reluzente, ameaçador. Se vocês não me derem o que eu quero, todos vocês vão. Uma explosão de vidro quebrando interrompeu suas palavras. As janelas estouraram com força, e uma rajada de vento gelado invadiu o local. A casa estava prestes a entrar em colapso, a tensão coreografou uma dança caótica ao redor deles. Sebastião, sem pensar, agarrou Rosa e a puxou. Vamos! Temos que sair agora! Mas uma mão firme segurou seu braço. Era a faxineira. Se você sair agora, não saberá a verdade. E a verdade pode dar a vocês a única chance de escapar. Você realmente quer essa caixa, Sebastião? Ela vai te custar tudo. O olhar dele encontrou com o dela, e uma torrente de emoções se desenrolou. Uma pulsação ardente de dúvida, necessidade e um novo tipo de medo misturava-se com o desejo implacável de descobrir o que realmente havia ali. Sabia que você se parecia com ela? O intruso provocou, ecoando suas palavras na sala, e o silêncio que se seguiu veio carregado de uma revelação devastadora. O legado dela é tanto uma bênção quanto uma maldição. Você vai se surpreender ao descobrir do que sua mãe era capaz. E então, sem aviso, o intruso se lançou para o lado, furioso, buscando como tocaia um caminho para a frente. A confusão crescia, e o perigo imediato se transformava em um labirinto de escolhas impossíveis. Agora! A faxineira gritou, sua voz desesperada cortou o ar. Você deve decidir, Sebastião. Ir em busca de quem você é, ou deixar tudo isso para trás. O jovem estava dividido. As palavras da faxineira reverberavam em sua mente enquanto seu coração pulsava com intensidade. O que sua mãe realmente havia feito?
E que tipo de poder estava prestes a despertar? Ali, no limiar do não-retorno, frente às revelações sombrias, Sebastião percebeu que a casa não guardava apenas segredos, mas também as chaves para tudo o que ele nunca soube. E enquanto a realidade ao redor se desmoronava, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. Com um último olhar para Rosa e a faxineira, ele decidiu: então vamos descobrir o que está escondido debaixo de tudo isso. Mas o que eles não sabiam era que cada revelação atraía sombras da própria história que eles desejavam deixar para trás. O que mais eles iriam encontrar na caixa? E quem realmente era o verdadeiro inimigo em meio a tudo isso? O tempo estava se esgotando. Sebastião tomou a dianteira, arrastando Rosa e a faxineira, ciente de que a única possibilidade de sobrevivência era desvendar o mistério que cercava a caixa. Os três correram pelos corredores escuros, enquanto o eco distante dos estilhaços de vidro e o uivo do vento continuavam a rugir lá fora. A casa parecia viva, uma criatura ansiosa em devorar segredos que há muito estavam enterrados. Para onde estamos indo? Rosa perguntou, ofegante, enquanto tentava acompanhar o passo rápido de Sebastião. A preocupação em seu rosto era inegável, refletindo sua própria luta interna entre a lealdade a Sebastião e o medo crescente em seu peito. Acho que precisamos encontrar o porão, ele respondeu, sem parar. Se a caixa está mesmo aqui, então deve estar lá. A condição dele é instável, alertou a faxineira, seguindo-os de perto. É um lugar que já viu muita dor, e com certeza, poder. Sua voz tremia, mas havia uma determinação ali. Era como se ela estivesse fazendo as pazes com fantasmas do passado. Mesmo enquanto corria a ponto, Sebastião parou abruptamente diante de uma porta velha, adornada com ferrugem e marcas do tempo. Ele sentiu um frio na barriga. É aqui, murmurou. Com um empurrão, a porta rangerizou como se estivesse protestando contra a interrupção de seu sono há muito esquecido. O cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu suas narinas. Uma escada íngreme descia para a escuridão. Ele hesitou, o coração batendo descompassado. Você tem certeza de que é seguro? Questionou Rosa, o temor evidente. E se aquele homem estiver atrás de nós? Ele não vai parar. Precisamos arriscar. Se não fizermos isso, não iremos descobrir nada, Sebastião declarou, reunindo coragem. Ele não estava apenas em busca de respostas sobre a caixa, estava em busca de quem realmente era. E isso, ele sabia, implicava confrontar sombras que há muito permaneciam escondidas. Enquanto desciam, a tensão aumentava. A luz das lanternas mal iluminava o caminho, criando sombras dançantes nas paredes. Ao chegarem ao fundo, um ambiente frio e úmido se revelou, e lá, em um canto, uma caixa metálica, coberta de poeira e teias de aranha, aguardava. É ela, é a caixa? Rosa sussurrou, os olhos arregalados de tanto medo e expectativa. Sim, a faxineira confirmou, mais calma agora. Mas esteja ciente, abrir essa caixa pode libertar coisas que nem o tempo foi capaz de conter. Muitas vidas foram perdidas devido a ela. Sebastião se aproximou, as mãos tremendo ligeiramente ao tocar na superfície fria do objeto. O que está dentro dela? Sua voz era um misto de curiosidade e pavor. Poder. Verdades. E mentiras, a faxineira respondeu com um olhar sombrio. Você precisa estar pronto para o que vier. Pode ser mais do que você imagina e menos do que você deseja. Com um movimento decisivo, Sebastião destrancou a caixa, o som da metal se raspando ecoando no espaço quase vazio. Ele respirou fundo, pronto para encarar o que estava prestes a descobrir. Assim que a tampa se abriu, um brilho intenso emanou do interior, iluminando o porão como se uma luz celestial houvesse penetrado a escuridão. Rosa e a faxineira recuaram, um horror estampado em seus rostos. Não! A faxineira gritou, alcançando Sebastião com uma tentativa desesperada de interromper o ato. Você não entende. Cabe a você fechar ou abrir a porta do que está agourando. Sebastião foi tomado por uma visão ofuscante, como se a caixa estivesse revelando fragmentos de memórias esquecidas, imagens de sua mãe em momentos de desespero, cercada por sombras. Ele viu a batalha que ela travou, o preço que pagou, e a verdade que ela realmente escondera. Antes que pudesse reagir,
Um estrondo irrompeu ao seu lado e a casa vibrou novamente, como se estivesse se contorcendo. O intruso tinha aparecido no topo da escada, uma figura obscura, entrelaça entre as sombras. Parar, Sebastião. Você não pode decidir isso sozinho. O jovem olhou para eles, sua mente em um turbilhão. O que fazer agora? Ele carregava não apenas a carga de sua escolha, mas também o peso da história de sua mãe, uma escolha que poderia selar um destino. Entre o brilho ofuscante e a silhueta ameaçadora do intruso, Sebastião se viu em um beco sem saída. No momento em que a história de sua família se manifestava em toda a sua intensidade, ele percebeu que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Será que ele estava preparado para enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo? A caixa pulsava, como se estivesse viva, e uma nova onda de poder emanava dela. O que mais poderia ser revelado e, principalmente, a quem custaria? O brilho da caixa parecia estilhaçar a escuridão, e Sebastião estava paralisado pela intensidade do que estava vendo. A visão que surgia diante dele não era apenas uma lembrança, era um turbilhão de emoções, uma luta entre a luz e a escuridão que definia a vida de sua mãe. Ele percebeu que abrir a caixa não era apenas uma questão de curiosidade, mas uma chamada para um confronto que ele nunca esperou. Sebastião! A faxineira gritou, ainda lutando para alcançar a caixa, seus olhos cheios de desespero. Feche isso agora! Você não sabe o que está libertando. Mas era tarde demais. As imagens se projetavam diante dele, quase tangíveis, sua mãe, uma mulher forte, mas assombrada, lutando contra forças que ele mal conseguia compreender. Sebastião sentia a dor dela, o medo, e uma raiva súbita por tudo o que ela havia suportado. Por que você não me contou? Ele gritou, achando que a própria casa ouviria seu lamento. A visão se intensificou, e ele viu rostos, pessoas que ele nunca conheceu, mas que sentiu que tinham um papel na vida dela. Amigos, inimigos? Era como se cada um deles sussurrasse segredos em sua mente, ecoando a verdade que ele tinha buscado por tanto tempo. O intruso que se ergueu na escada parecia impassível, mas os olhos dele brilhavam de uma mistura de preocupação e raiva. Você não pode ficar assim. Você não tem ideia do que pode acontecer. O intruso, cuja identidade era um mistério até aquele momento, desceu alguns degraus, sua presença pesada preenchia o espaço. Feche isso. Elas não devem voltar. Voltar? Sebastião questionou, agora desafiador. O que você sabe sobre isso? Você está apenas tentando me impedir. Essa é a verdade que eu preciso. E, enquanto ele falava, o brilho da caixa mudava sutilmente. A luz começou a se desvanecer, dando lugar a uma sombra inquietante, como se o próprio espaço estivesse se deformando. Rosa estava paralisada, segurando a lanterninha com as mãos tremendo. Seus olhos se voltaram para a faxineira. O que está acontecendo? O que isso significa? Você não vê? A caixa não só contém verdades, mas também as mentiras que foram enterradas. Cada escolha que você faz ressoa em todo o seu ser. A faxineira exclamou, a voz quase chorosa. Ai de nós se essa luz se transformar em trevas! Sebastião deu um passo atrás, a caixa agora parecendo mais uma armadilha do que uma resposta. O poder à sua frente o atraía, mas ao mesmo tempo, o afastava. Seu coração batia rápido. Seria essa a essência de seu legado? Aquela seria a razão pela qual tantas coisas ruins cercavam sua família? Quantas vidas você sacrificou para se proteger da verdade? Ele murmurou, enquanto as imagens continuavam a dançar na superfície do metal polido. Era como se questionasse não apenas sua mãe, mas o próprio destino dela, o caminho que decidiu tomar para proteger o filho que ela amava. O intruso avançou, os olhos ardendo com emoção. Sebastião, pense no que está fazendo. Você terá que arcar com as consequências, e não será apenas sua vida que estará em jogo. A cada palavra, o tom de sua voz se tornava mais intenso. E assim que Sebastião hesitou, a caixa começou a vibrar. A pulsação aumentava, e um barulho profundo ecoou por todo o porão, um som como de corrente se quebrando. Ele percebeu que a escolha que estava prestes a fazer poderia não afetá-lo apenas, mas poderia desencadear uma série de eventos que, talvez,
nem o próprio intruso pudesse controlar. Com as emoções à flor da pele e os sentimentos conflitantes tomando conta de sua mente, Sebastião estava encurralado entre a verdade que ansiava conhecer e o medo do desconhecido que pulsava diante dele. E no instante seguinte, ele decidiu: se vou fazer isso, vou fazer por minha conta. A caixa emitindo um último brilho intenso foi o que selou seu destino. Durante um segundo, a casa inteira pareceu ficar em silêncio, como se o tempo parasse. A pergunta pairava no ar: ele estaria preparado para suportar o que viria a seguir? O que mais estava escondido nessa verdade? E, principalmente, qual seria o custo de desenterrar segredos que deveriam permanecer enterrados? O silêncio foi rompido por um estrondo ensurdecedor. A caixa, agora pulsando como um coração prestes a explodir, liberou uma corrente de ar frio que gelou Sebastião até os ossos. Ele prendeu a respiração e lutou para conter o pânico que crescia em seu peito. Era como se milhares de vozes gritassem dentro de sua cabeça, uma cacofonia de lamentos e rogos que pareciam querer arrastá-lo para o abismo. Rosa, com os olhos arregalados, finalmente se moveu. Ela se lançou para a frente, tentando impedir que Sebastião continuasse. Sebastião, não. Você não entende. Isso não é uma escolha, é um convite ao inferno. O intruso, cujos olhos estavam agora avermelhados, fez um gesto abrupto com a mão. Você não pode impedir o que já começou. Sua voz era uma mistura de frustração e desespero. Se eles retornarem, não será apenas você que sofrerá, mas todos nós. E, assim como um relâmpago, a consciência de Sebastião se acendeu. Ele olhou para a caixa, agora mais sinistra do que nunca. O que estaria prestes a soltar? Sentiu a respiração faltando quando as imagens começaram a se intensificar novamente. Desta vez, não era apenas sua mãe que ele via, facetas de sua infância se desdobravam, momentos que ele pensava ter esquecido, todos entrelaçados numa teia de segredos e dores. Uma figura em particular se destacou entre as sombras. Era a de uma mulher, muito parecida com sua mãe, mas mais jovem. Seus olhos transmitiam uma tristeza profunda, e Sebastião podia quase ouvir o murmurinho de palavras conhecidas, mas distantes. Você precisa saber, Sebastião, todas as escolhas têm um preço. Quem é você? Ele sussurrou, as palavras escapando de seus lábios como se tivessem vida própria. O rosto da mulher se aproximou, e pela primeira vez, ele sentiu uma conexão inexplicável. Sua alma parecia reconhecer aquele ser imaterial. O que você não me contou? Sebastião! Rosa gritou, sua voz cortando a tensão. O que você buscará pode não ser o que você espera. Um tremor percorreu o chão, e a casa começou a tremer como se estivesse sendo atacada por um terremoto. A caixa agora estava emitindo luzes tão intensas que ofuscou a visão do porão. O intruso se pôs à frente de Sebastião, como se tentasse protegê-lo, mas não havia como escapar da tempestade que se aproximava. Então, a caixa liberou um jorro de sombras, que começaram a se moldar em formas contorcidas e disformes. A luz e a escuridão travaram uma batalha feroz ao redor deles, caindo como uma chuva de destroços. Os rostos que antes pareciam conhecidos agora se tornaram máscaras de dor e fúria, como se fossem os guardiões de verdades que ninguém deveria desenterrar. Isso é o que você quer? O intruso gritou, sua voz quase perdida no caos. Novamente, você irá enfrentar as mesmas dores que sua mãe? Sebastião sentiu-se sufocado, preso entre seu desejo de saber e o peso do que isso poderia significar. Cada impressão, cada voz, cada lembrança não contada era como um grilhão preso à sua alma. As sombras começaram a se aglomerar em um ponto sem fim na caixa, e a tensão tornou-se insuportável. A cada segundo que se passava, a opção de fechar a caixa se tornava mais tentadora, mas havia uma verdade que ele queria por toda a sua vida. Forçando-se a olhar novamente para a luz, ele fez um movimento decisivo, cerrando os punhos. Estou pronto, disse com firmeza. E no instante em que suas palavras saíram, tudo à sua volta explodiu em uma luz ofuscante. Mas no centro dessa luminosidade, uma pergunta ecoou junto com a explosão: o que você realmente está disposto a sacrificar? Enquanto o brilho lentamente diminuía, a verdade que estava para ser revelada se tornava cada vez mais sombria. A luz começou a dissipar, revelando um cenário grotesco.
Sebastião se viu em um labirinto formado por sombras. Cada parede parecia pulsar como um coração em agonia, e o ar estava carregado de uma energia elétrica, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele olhou em volta, sentindo a presença dos rostos que antes eram conhecidos. Agora, eram distorções de medo e dor, pairando como se aguardassem que ele fizesse um movimento. Rosa estava ao seu lado, o rosto pálido, coberto por uma camada de suor. O intruso os observava cuidadosamente, os olhos ardendo na escuridão. Para onde você pensa que está indo? A voz da mulher na visão reverberou na mente dele. Você tem que decidir, mas esteja ciente, há consequências. A ideia de voltar atrás começava a parecer irresistível, mas Sebastião não conseguia se mover. O desejo de saber queimava em seu peito. Ele fechou os olhos, tentando se reorientar. Ouviu o sussurro da mulher novamente entre as sombras. A verdade pode ser uma maldição. Você realmente deseja desenterrar o que está escondido? Ciente de que suas escolhas poderiam arruinar tudo ao seu redor, Sebastião forçou-se a abrir os olhos. Uma pulsação de luz adiante chamou sua atenção. Era um portal feito de energia pura, onde as correntes de luz e escuridão dançavam em um ritmo frenético, como se estivessem em batalha impulsionada por sua vontade. Sebastião! Rosa gritou, desesperada. Não faça isso! Você não sabe no que está se metendo! Ele hesitou, suas mãos tremendo diante da decisão que tinha pela frente. O intruso avançou, não o olhar implorando. Não só você perderá, mas os que ama também. Este lugar não é apenas uma porta, é um abismo. Mas a figura distorcida da mulher observava, sua expressão cheia de necessidade. Ele sentiu um nó na garganta, uma vontade de se libertar das correntes que o mantinham amarrado ao passado obscuro. Eu preciso saber, ele murmurou, quase para si mesmo. Seguindo um impulso, Sebastião atravessou o portal. Uma onda de energia o envolveu, e, em um instante, a realidade pareceu desvanecer-se. Ele foi atirado em uma nova dimensão, um espaço que pulsava com histórias não contadas. Lá, a atmosfera estava impregnada de memórias conflitantes. Ele se viu em meio a momentos que nunca viverá: um menino correndo na chuva, uma mulher o abraçando, risadas ecoando e, por fim, uma cena de desespero profundo, a mesma mulher, sua mãe, chorando, com um papel amassado em suas mãos. Sebastião! Uma voz familiar o chamou, trazendo de volta à tona. Era Rosa, agora visivelmente abalada e ofegante, com um rosto pálido de horror, como se tivesse vislumbrado algo aterrorizante. Você não deveria estar aqui. Corra! No mesmo momento, Sebastião percebeu que não estava sozinho. Silhuetas se formaram no fundo, figuras familiares que surgiam e desapareciam nas sombras. O intruso, agora atrás deles, gritou, são lembranças. Se isso continuar, você será consumido. Um frio percorreu a espinha de Sebastião. As memórias se tornaram mais vívidas, e ele percebeu que conhecia aquela dor. Mas quando ele olhou mais de perto, um detalhe chamou sua atenção. No meio das sombras, uma menina pequena observava com olhos tristes, iguais aos seus, e ao rosto dela, notou algo dolorido e familiar. Era como se todo o seu mundo estivesse desmoronando. As peças do quebra-cabeça finalmente se juntando em um retrato que não estava preparado para ver. Quem é você? Ele perguntou, a voz trêmula. A menina apenas balançou a cabeça, e naquele gesto, trouxe um eco de reconhecimento. Então, ouvindo a explosão de risos e gritos ao fundo, a verdade se fazia mais clara. Havia segredos enterrados que desafiavam todas as suas suposições, e enquanto ele enfrentava essa testemunha brutal da sua própria história, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer cresceu em seu interior. Sebastião, a voz da mulher ressoou novamente. Você está prestes a despertar algo muito mais profundo. Você está pronto? Com o coração disparado, ele entendeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar, e que a escolha que fizesse agora poderia mudar tudo para sempre. E o que seria revelado a seguir? O ar estava denso, quase palpável. A caixa pulsante, agora uma maré de luz e sombras, emanava uma energia que deixava todos ofegantes. Sebastião, em pé no centro daquele caos,
Respirava com dificuldade enquanto a verdade se entrelaçava em sua mente tumultuada. O tumulto ao redor parecia distante, como se uma barreira invisível os separasse do aterrado presente. Você precisa fechar isso, Sebastião! Rosa gritou, sua voz um lamento entre os ecos de dor que ressoavam na sala. Ela estava tomada pelo medo, uma emoção que vibrava nas impurezas do ar. O intruso, enquanto se aproximava, buscava impedi-lo, mas o peso da decisão começou a esmagar o espírito de Sebastião. Os rostos distorcidos ao fundo representavam uma história de dor e responsabilidades que ele não tinha ciência não ainda. Ele sabia que havia segredos e mentiras, sombras que coexistiam com a luz de sua mãe. Como pôde ficar tão cego? Ele sempre procurou a verdade, mas o que aconteceria quando essa verdade explodisse como uma tempestade em seu mundo ordenado? Você não é só seu passado. Você é a soma de suas escolhas. A faxineira gritou, quase como uma oração. Não deixe que a maldição se concretize. As sombras não vieram só para consumir a história de sua mãe, elas querem a sua. O clima mudava. Cada momento que passava, a tensão subia, como um fio prestes a se romper. A caixa, agora um turbilhão de luz e sombras, parecia querer contar sua história, mas estava disposta a custar caro pela revelação. Sebastião se viu lutando entre a curiosidade insaciável e o amor por sua mãe, que sempre o protegia de verdades terríveis. Finalmente, as memórias começaram a se acalmar. Imagens de sua infância pairando na borda da consciência. Era um local familiar, os risos, as vozes. Você precisa entender que algumas verdades devem permanecer ocultas, a mulher que ele havia visto antes repetia. Elas podem destruir quem você ama. Assim que a verdade de sua escolha começou a se revelar, um poder emanou da caixa, e Francesca, sua mãe, emergiu em forma de luz e sombras. Filho! A figura iluminada exclamou, estendendo as mãos, agora mais clara, mais visível. O semblante dela refletia a dor de cada escolha que havia feito. Não entre nessa escuridão. Você não está preparado para lidar com o que vem a seguir. Os olhos de Sebastião se encheram de lágrimas. Ele se contorceu, sendo puxado para a luz, mas a sombra que ele conhecia não estava disposta a se desapegar tão facilmente. Mamãe, o que você escondeu de mim? Ele gritou, a voz embargada pela emoção. Eu fiz tudo para te proteger, porque a verdade é pesada e perigosa, ela respondeu, seu rosto contorcido em dor. Mas você tem o direito de saber. E você decidirá o que fazer com essa verdade. Foi nesse momento, em meio ao brilho ofuscante, que aquelas sombras começaram a se materializar em rostos. Errantes, confusos, mas repletos de significado, estavam ali não só para confrontar, mas para esclarecer o que, durante tanto tempo, permaneceram como ecos. A conexão entre Sebastião e as almas que ali se manifestavam pulsava, representando a eterna luta entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Ele pode sentir a dor profunda de sua mãe e a batalha que ela enfrentou ao proteger sua linhagem. Francesca se transformou em um círculo luminoso, envolvendo Sebastião. Você precisa fazer uma escolha de coragem. Abra os braços para a verdade e esteja ciente do que chegará. Pode estar disfarçada como um legado ou uma maldição. Ele engoliu em seco, a verdadeira natureza do que enfrentava crescendo dentro dele. Se a verdade é tudo o que me resta, eu a aceitarei. Sua voz tremia com a gravidade da decisão. Ele se aproximou da caixa, o coração disparando como se um tambor permissivo estivesse tocando ponto em um movimento conclusivo. Ele ergueu a mão e tocou a superfície da caixa, que imediatamente começou a se agitar, liberando uma onda de luz e escuridão ao seu redor. Ele sabia que as consequências seriam monumentais, talvez insuportáveis, mas não havia mais como voltar. Atrás. A caixa se abriu completamente, e um turbilhão de sentimentos de dor, amor, raiva e redenção o envolveu. Luzes e sombras dançavam, formando um espetáculo de visões. Ele viu sua mãe, ouviu seu sussurro, viu o momento em que ela decidiu o que deveria fazer para proteger seu filho. Cada escolha e sacrifício desnudavam-se diante dele, revelando um mosaico de dor e esperança. Rosa estava ao seu lado, com um olhar de compreensão profunda. Juntos, podemos enfrentar isso. Ele sabia que não estava sozinho. E, assim, acompanhados daquela energia pulsante,
enfrentaram o que quer que a verdade trouxesse. Então, sem aviso, as sombras começaram a se dispersar. O turbilhão de emoções se acalmou, como se finalmente houvesse encontrado um propósito. A luz da verdade os envolvia agora, e com ela, um renovado sentido de esperança. Vamos embora, disse Rosa suavemente, enquanto as sombras se desvaneciam em um brilho dourado. Não precisamos carregar isso sozinhos. Sebastião viu seus fantasmas se dissiparem, a casa ao fundo se tornando um eco distante de algo que um dia foi pesado. Ele tomou a mão de Rosa, segura e constante. Em um gesto criativo e esperançoso, ele levou a caixa ao peito, sabendo que poderia abraçar essa nova jornada. O sol começava a brilhar, e as sombras do passado finalmente se acalmavam, permitindo que as novas verdades surgissem. Com isso, a estrada à frente estava à altura deles, repleta de curvas e possibilidades, e ele estava pronto para encarar. E assim, com o último olhar para a casa que tanto significou, eles se viraram e seguiram em frente, construindo um novo capítulo de suas vidas. Por hoje, a história chegou ao fim, mas as lições e escolhas que fizeram ecoarão para sempre. Esse foi seu momento de redenção, certeza e poder sobre o que haviam descoberto. E, mais do que tudo, era um lembrete de que as verdades, mesmo que difíceis, trazem libertação. Agora, a história termina, mas o que virá a seguir? Para não perder nenhuma das próximas aventuras, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Deixe seu like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa emoção. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.